clamor àqueles que estão perdidos, para que o Senhor possa ser exaltado através de nós e vidas sejam salvas através da tua presença em nós. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segure nas suas mãos, em nome de Jesus. Querido, talvez o conceito de sermos dizimistas e ofertantes tem se desviado muito. Porque fique em pé, pode ficar. Não, se você não conseguir, pode se sentar. Mas em forma, queridos, também de adoração, não de nada forçado, porque na Bíblia, por mais que ela ensina, por mais que ela exorta, por mais que ela esclarece para mim e para você, como no Antigo Testamento, quando a gente também volta para Malaquias 3:10, traz todo o tesouro, tudo aquilo que você tem, a casa, aonde tem a provisão, porque Deus quis nos ensinar, queridos, que esse é o lugar da chave e da fonte de rios de águas vivas. Amém? Quando nós somos dizimistas, queridos, nós estamos fazendo com que essa fonte não cesse a sua água, mas que ela continue a jorrar. Amém? Isso não está relacionado somente à adoração e ao Espírito Santo, não. Está relacionado, queridos, a gente fazer para que ela continue. É como se a gente todas as vezes, para que uma fonte ela tenha água limpa, tem que ser retirada, para que todas as vezes a gente também beba água limpa. Isso também, queridos, ensina eu e você que nós também temos que ir lá e colocar como em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós temos que fazer, queridos, presta bem atenção nisso. Se você até hoje teve uma conduta de ser dizimista para demonstrar que você é, me desculpa, mas você estava fazendo errado até hoje. A nossa fidelidade, ela não cabe a demonstrar para o ser humano, mas sim somente para Deus. Amém? Quando nós entendemos o que diz a palavra, nós fazemos porque nós compreendemos a palavra que Deus decretou, que Deus escreveu. Então, se nós fazemos, então é para Ele. Se todo o conceito talvez que você tem de ser dizimista é porque estão usando o meu dinheiro contrário, saiba que o seu pensamento está sendo errado. Porque não importa, meu pastor ele dizia assim: não importa o que nós vamos fazer com o seu dinheiro, importa que você está sendo fiel com o Senhor. Sabe que isso, queridos, é verdade? Que não cabe a nós aonde está indo. Sabe por quê? Porque a nossa parte nós estamos cumprindo, o resto não cabe a nós. Amém? Então ser dizimista é ser privilegiado. Ser ofertante é fazer com que tudo aquilo que está em nossas mãos multiplique. Oferta não tem valor, mas sim aquilo que Deus tocar no teu coração. Segure nas suas mãos o seu dízimo, a sua oferta. Deus, em nome de Jesus, consagramos a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada dizimista, cada ofertante, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa suprir, e o Senhor conhece a vida dos teus filhos. O Senhor entende, ó Deus, aquilo que eles têm passado, a necessidade. Muitas pessoas, Deus, deixam de pagar alguns compromissos para serem dizimistas, mas eu sei que o Senhor é fiel para suprir a vida do teu filho. Por isso, ó Deus, nós não queremos uma geração medíocre, uma geração pobre, uma geração de mentalidades, ó Deus, que é ligada mais no material do que na provisão que é o sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos confiar em Ti, ó Deus. Nós queremos ter o Senhor como nosso provedor. Nós não queremos ter o nosso trabalho como nosso provedor, porque é o Senhor a quem colocou o trabalho nas nossas mãos. As nossas vidas estão entregues ao Senhor. Então, ó Deus, tudo que vem do Senhor é eterno, e o Senhor constrói em nós uma estrutura inabalável, em nome de Jesus.
Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, por favor, pode sair do seu lugar e colocar aqui no nosso gasofilácio, em nome de Jesus. Os irmãos que vai voltando para os seus lugares, abra a palavra de Deus comigo, livro de Daniel, no capítulo 6. Vai ter escolinha hoje, né? As crianças, por favor, se dirige aqui já à minha esquerda para subirem a escada. Quem vai ficar embaixo também. A pastora não está comigo hoje, não está conosco no culto, porque eu sou do pensamento antigo, tanto eu quanto ela, daquelas orientações que antigamente na cesárea das mamães antigas aí, coloca a erva Santa Maria, né, assim? Não é a Virgem Maria não, gente, é a erva Santa Maria. Amém? Uma vez a irmã falou para mim, põe a Virgem Maria. Eu falei, vixe, agora lascou. A erva Santa Maria, e de repouso. Ela já chegou querendo lavar o cabelo. Eu falei, lembra que a sua avó falava que tem que ficar 40 dias. Ela falou, meu Deus, vai nascer o que aqui? Vai nascer uma árvore na minha cabeça. Eu falei, calma. E aí, ontem que ela foi lavar o cabelo. Então, e outra coisa, gente, como está o tempo aí, né? Temperatura baixa. Eu falei, você lembra que a sua avó falou, não sair no frio, senão a vida toda você vai ficar dolorida, sentindo dor. Quem sente dor aí por ter errado lá atrás? Aí, ó. Teve uma mulher que chegou em mim, pastor, pelo amor de Deus, não deixa a pastora sair não. Falou, por quê? Falou assim, é a Kátia, cadê ela aqui? Eu já vou dedurar ela já. Ela falou assim para mim, pastor, eu lavava roupa, eu ia, eu não sei o quê. Eu falei, gente. Falei assim, nos primeiros dias, ele falou, ele falou, não deixa ela sair de casa. Eu falei, tá bom, não vou deixar não. Mas domingo que vem ela está aqui conosco, em nome de Jesus. Por favor, toda a igreja, fique de pé, em nome de Jesus. Livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, das quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhe dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujava e esses presidentes aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Ao rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem falta. Pelo que esses homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, e menos que o procuremos no que diz respeito à lei de Deus. Então os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, e os prefeitos e os sátrapas, e os conselheiros e os governadores, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar
respectiva interdito que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disto, o rei Dario assinou o edital e o interditou. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Feche teus olhos. Espírito Santo, fala conosco, Pai. Nós queremos sair desse ambiente com uma direção, Pai. Nós queremos sair deste lugar tomado pela direção do Senhor e da Tua palavra, nos esclarecendo, ó Deus, e nos trazendo grandes entendimentos, para que nós possamos, ó Deus, permanecer na fé. Senhor, nós temos visto tantas pessoas oscilando na fé, tantas pessoas, ó Deus, saindo da Tua presença, tantas pessoas se desviando para coisas contrárias, e nós, ó Deus, estamos observando tudo isso. Mas em nome de Jesus, nessa noite que nós sejamos preparados para enfrentar, ó Deus, qualquer que seja a situação que porventura vier ao nosso encontro de sofrimento, de lutas e de qualquer coisa contrária que nos tira, ó Deus, da nossa estrutura normal das nossas vidas. Todo impedimento, Senhor, seja tirado no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja. Depois nós vamos continuar lendo. Queridos, como eu iniciei essa oração, eu estava no hospital e o Espírito Santo vinha falando comigo e sendo ministrado nesses 2 dias que eu fiquei internado junto com a pastora. E na sala onde eu estava, tinha 2 crianças também recém-nascidas. Uma delas já nasceu com pneumonia, porque a mãe estava já com pneumonia. E a outra criança, aquela doença que pega de gatos, de animais, toxoplasmose. As 2 crianças. E no meio das 3 ali, o Felipe, meu filho, o único que não tinha nenhum tipo de impedimento. E como que eu fiquei triste naquele lugar. Eu já não sabia mais o que orar. Eu já não sabia mais o que fazer. Eu pedia, agradecia ao mesmo tempo pelo meu filho, que naquela condição, observando as pessoas que estavam à minha volta, com situações constrangedoras. Até então, quando nós recebemos alta, uma dessas crianças ficou internada ainda. E o Espírito Santo, ele disse algo para mim com relação à persistência que nós precisamos ter. E ele me fez uma pergunta: que tipo de atitude nós vamos tomar quando nós receber uma surpresa de alguma situação acontecer nas nossas vidas? Uma das coisas que Deus ele vem ministrando muito no meu coração, essa oscilação que as pessoas vêm vivendo e vêm enfrentando por não saber administrar. E você sabe que Deus me deu uma sabedoria tão grande naquele domingo que eu ministrei sobre Romanos capítulo 8, que Paulo ele fala sobre a questão da carnalidade que está excedendo a espiritualidade. E lá naquele ambiente eu comecei a fazer algumas perguntas para Deus. Por que está acontecendo algumas coisas? O porquê que nós somos surpreendidos de enfrentar coisas que nós não estamos preparados.
E uma das coisas o Espírito Santo ministrou no meu coração sobre a questão da carnalidade. Nós estamos agindo mais com a razão. Nós estamos oscilando mais com a razão. Nós estamos lidando mais com a razão do que com o espiritual, do que com a direção de Deus. Já não se faz mais aquela questão de eu tenho um costume dentro de casa. Isso não tome você como exemplo ou então de costume. Mas eu acabo não lembrando de orar toda a alimentação que eu vou comer. O que eu faço? Eu entro dentro de casa com toda a compra e já vou agradecendo a Deus e abençoando todo o alimento que está entrando. Então assim, nós estamos talvez perdendo alguns princípios e não estamos conseguindo colocar em prática nos dias que nós vivemos. Por exemplo, queridos, de algumas pessoas de entrarem dentro da igreja e se colocarem em oração, se colocar com o coração quebrantado, já desde a sua casa, orando a Deus. Deus, fala comigo hoje. Deus, ministra no meu coração. Deus, me ensina. Deus, prepara a minha vida. Deus, me estrutura para que eu esteja pronto para aquilo que eu vou enfrentar nas nossas vidas. Queridos, eu falo em enfrentar porque a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Nós estamos em uma geração que enfrentamos coisas todos os dias e diferentes que nos traz grandes constrangimentos na nossa vida. Mas a partir do momento, se nós vivermos uma persistência e não viver uma oscilação na nossa vida cristã, na nossa vida de entrega ao Senhor, e estamos vivendo uma estabilidade que nós não vemos, tudo pode acontecer à nossa volta, mas nós estamos permanecendo do mesmo jeito. Nós estamos tentando na nossa vida fazer com que o Espírito cresça em nós e a carne diminua, porque Deus ele sempre nos orienta, queridos, e nos fortalece em meio a situações da nossa vida. Só que em vez de nós voltarmos em oração, agradecemos, trazer tudo isso como princípio nas nossas vidas, para que Deus sempre permaneça no meio de nós, nós estamos perdendo isso. Nós estamos deixando, queridos, com que esses costumes, talvez antigos, que as pessoas têm, que nós vivemos em uma geração, no século 21, e que isso talvez mudou algumas coisas, mas a mudança, ela tem que acontecer para melhor. Mas aquilo que foi de bom lá atrás, de práticas, nós temos que trazer para os nossos dias. Mas isso está se perdendo. Já não ora mais, já não agradece mais, já não se prepara durante o seu dia no culto para que nós possamos ser ministrados. E nós estamos lidando talvez com a igreja, com um ambiente somente de comunhão, aonde eu vejo outros irmãos. Não, queridos, esse ambiente aqui é para que eu e você possamos nos munir de informações e de armaduras do Senhor, para quando a gente lê Efésios 6:10 até o versículo 17, a gente consiga compreender que aquela armadura de revestimento, a planta dos pés ao alto da cabeça, ela não é simplesmente no meio da dificuldade, onde nós lemos, nós abrimos lá e falamos: Deus, reveste minha cabeça, que a couraça, o capacete, a espada, nananã, e faz aquela oração que dá até aquele efeito de fundo. Isso não leva ninguém a uma verdadeira intimidade com Deus. A verdadeira intimidade com Deus e um verdadeiro posicionamento de princípios do que diz a palavra, ela é uma mudança de conduta para melhor, e essa mudança ela acontece no presente, para que no futuro, dali para frente, nós tenhamos uma vida diferente. É isso que Jesus ele veio fazer na terra. Ele veio demonstrar para mim e para você que nós podemos habitar em um mundo pecaminoso, um mundo que tem muitas desgraças, mas que nós sejamos luz, sal. Amém, gente? Que nós tenhamos uma estabilidade, que se o sal ele entra para trazer um controle em meio àquele descontrole de gosto, de alimento, é isso que nós temos que exercer essa função nesse tempo que nós vivemos. Só que os princípios estão se perdendo, as práticas estão se perdendo.
Já não existe mais a questão da persistência, de buscar a Cristo, de viver o que Cristo tem para nós. Queridos, nós vivemos uma geração, presta atenção se não é isso. Nós vemos hoje muitas igrejas cheias, lotadas, mas é uma vendeção de coisa, queridos. É uma propagação de campanhas, de Deus vai abençoar, de Deus isso. Queridos, eu prefiro muito mais na minha vida ser quebrantado e exortado por Deus, sabendo que essa exortação, esse ensinamento, ele não vem para saciar somente o momento que eu estou vivendo, mas ele vai fazer com que eu viva um decreto no Senhor e que eu desfrute disso não só no presente, mas para o futuro e a vida toda. Nós não podemos viver por aquilo que muitas coisas isso tem acontecido aí fora. Nós somos estimulados por coisas que movimentam, por coisas que nós estamos enxergando, em vez de nós sermos estimulados por aquilo que nós não estamos vendo, mas estamos sentindo. Se nós voltarmos, queridos, ao princípio de viver uma vida de oração, de viver uma vida de busca, de viver uma vida de entrega, sabe, você vai conseguir se transformar a ponto que nem você vai se reconhecer mais. Mas isso, ele não parte somente de uma semana. Por isso que há oscilação. Isso parte de dia a dia. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Deus me fez viver algo na quarta-feira aqui, que eu nunca vivi na minha vida. Você sabe que eu estava orando pela igreja, só que quando eu estava orando e entendendo o que eu estava falando, e ao mesmo tempo o Espírito Santo falando comigo, sobre algumas coisas de orientação, do que eu preciso fazer, de alguns posicionamentos. Então, ou seja, todos os dias da nossa vida, nós vamos descobrir algo diferente no Senhor. Mas se nós não persistirmos, nós vamos viver na nossa vida somente por oscilação, somente por empolgação. A única empolgação, queridos, que nós precisamos ter é em Cristo, é na palavra, é na compreensão da palavra, é na revelação da palavra. Hoje nós vivemos, queridos, muito pelo óbvio. Por que o óbvio? Porque nós não buscamos a revelação da palavra. Às vezes nós lemos, não compreendemos, não tiramos conclusão daquilo que nós estamos lendo e fica por isso. A revelação de Deus, ela só vem através de dia a dia, em relacionamento com o Senhor. Isso causando em nós uma estrutura, igreja. Amém? A Bíblia diz que nessa geração, aonde governava esse rei, Dário, a Bíblia diz que ele preparou o seu governo e a sua administração. Foi separado homens para que pudessem governar ambos os lados e exercer algumas funções no seu reinado, porque ele não daria conta de fazer tudo. Assim também é a igreja. Um pastor, ele não dá conta de fazer tudo. Um pastor, ele não dá conta de edificar todo mundo, principalmente essa multidão que está aqui. Nós não temos capacidade de alcançar você em todos os lugares aonde você habita. Por quê? Porque nós também temos a nossa atividade, e acima das nossas atividades, nós também temos a responsabilidade de ter a nossa vida com Cristo. Amém? Às vezes nós temos uma mentalidade assim, queridos, que pastor, ele tem que estar pronto para aquilo que eu necessito. Aquele é quem está pronto para aquilo que necessita, você não vai buscar, que é Jesus. E nós ficamos olhando coisas materiais. Nós precisamos, igreja, sair daquilo que é material, saber que eu tenho capacidade para manifestar o sobrenatural através da nossa fé. Nós não devemos ficar escorados por coisas materiais, mas sim nós devemos nos apoiar por aquilo que é espiritual, que é Cristo. Não é o Consolador? Essa não é a função do Consolador? Então é nele que nós devemos apoiar. Às vezes as pessoas necessitam, queridos, de um apoio somente do ser humano, para que possa ser suprido alguma coisa na sua vida. A palavra nos ensina hoje que nem o rei
conseguia alcançar todo mundo, mas ele organizava o povo, que se ajudava. Só que existia, queridos, no meio desse governo, dessa administração de conduzir aquele reinado, um homem chamado Daniel. Quando a gente vai buscar um pouco, queridos, da história dele, você olha do primeiro capítulo e você observa não somente os sonhos que ele foi revelado, Deus revelou a ele, e de algumas obras grandiosas que a partir dele Deus começou a levantar ele pelo seu coração preparado, coração quebrantado. Deus começou a organizar e a levantar a vida dele, a preparar a vida dele a ponto, sabe do que, queridos? Dele ser taxado no meio dessa administração do queridinho do rei, daquele que tudo que ele queria, tudo que o rei necessitava, ele vinha suprir. Mas essas pessoas não entendiam que a ligação que ele tinha era com Deus, não era com o ser humano. A ligação e o governo que ele tinha, a administração dele conduzir, e ele também foi assediado pelo rei, de ser colocado como o primeiro abaixo do rei a governar aquele povo. Por quê? Porque ele ouvia orientação não terrena, mas ele ouvia orientação de Deus. Para aquelas pessoas, queridos, que têm o privilégio de se entregar verdadeiramente para Deus, e começa a ouvir a Deus, ele sempre vai sobressair no meio do povo. E aí sabe o que acontece? Os invejosos. Aí acontece aquelas pessoas que querem tirar. Aí acontece que às vezes, por eu não conseguir, por eu não estar nessa capacidade de se entregar, de se envolver com Deus, se acha menor do que a outra pessoa, mas você tem a mesma oportunidade que essa pessoa. Eles também tiveram a mesma oportunidade que Daniel. E a Bíblia diz que esses homens da administração, entre eles, fizeram uma reunião sem que Daniel estivesse, e disse: olha, nós precisamos derrubar esse cara aí. Esse cara não vai deixar a gente crescer. Nós precisamos tirar ele. Você sabe o que eu entendo com isso? É que em vez talvez da gente, em meio às situações que nós estamos vivendo, pedir a orientação de Deus, nós ainda continuamos a fazer do nosso jeito. Em vez de nós voltarmos ao Senhor e pedir a orientação para Ele do que deve ser feito, e a gente se unir e se alinhar com a vontade de Deus, nós ainda continuamos agindo de forma errada. A Bíblia diz, queridos, que foi feita essa reunião. Nós precisamos provocar alguma coisa para atacar Daniel, porque a Bíblia diz que nós lemos, queridos, que ele era um homem irrepreensível, que não encontrava nenhum tipo de brecha, ou então de algum erro dele, para que eles pudessem entrar e colocar ele contra com as ações que ele tinha e com o rei também. Mas eles chegaram com a maioria chegou até o rei e disse: rei, vamos emitir um decreto aqui. E aí, queridos, exaltou o rei. Nós precisamos aqui, rei, e nós temos uma proposta, que durante 30 dias, ninguém aqui vai adorar outro Deus, ninguém aqui vai fazer qualquer tipo de petição, ninguém aqui vai se dobrar a nenhum tipo de santo, nenhum tipo de Deus, e nenhum tipo de estátua, a não ser a adoração ao Senhor. Talvez por algum momento o rei, ele se engrandeceu, mas a Bíblia diz que quando Daniel descobriu isso, ele foi para sua casa. Quando a Bíblia expressa para nós que ele subiu, automaticamente nós entendemos que era um sobrado. Subiu no segundo piso da sua casa, abriu a janela virado para Jerusalém, aonde ele já tinha o costume, e foi orar ao Senhor. E alguns historiadores dizem que ele se entristeceu com isso, porque ele tinha os seus princípios.
Ele sabia qual eram os seus princípios. Ele entendia quem que era ele, quem que era Deus, a qual ele servia, e toda a administração que acontecia era por Deus. Então, ou seja, eu acredito que a primeira preocupação de Daniel não era a questão daquilo que eles estavam tentando estipular, mas era o rompimento do relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que o rei foi lá e assinou esse decreto, e esses homens da administração disseram para ele: olha, então aquilo que diz a lei, o Senhor tem que cumprir. E a Bíblia diz que Daniel não se importou com isso. Ele manteve, ele se posicionou na convicção, na fé, na perseverança. Queridos, tendo ousadia dentro de si, que não importava o que ia acontecer à sua volta, ele não iria romper e trazer algum tipo de impedimento para servir a Deus e manter o seu relacionamento com Deus. Mas era um decreto, queridos, naquela época, quando o decreto ele era colocado, era imposto, tinha que ser feito. Se não cumprisse, alguma consequência tinha. E a Bíblia diz, queridos, que a outra proposta que foi feita, que aquele que não cumprir, será jogado na cova dos leões. Uma das coisas, queridos, que eu pergunto para vocês: em que situação, talvez que nós estamos nos encontrando, está causando em nós impedimento ou encorajamento? De observar, queridos, sabendo até mesmo, Daniel, porque era conhecedor, era invejado, então conhecia as leis, e sabia que se ele não cumprisse, alguma coisa ia acontecer. Mas até que ponto, queridos, nós vamos suportar e permanecer até que Deus cumpra a vontade dele nas nossas vidas? Nós vemos nessa geração muitas pessoas que se tornou crente durante 5 anos, durante 10, durante 20, durante 6 meses. Nós observamos, queridos, muitas pessoas que não mantêm até mesmo na sua vida profissional, pessoas indecisas, pessoas perdidas, pessoas que tomam uma atitude, daqui um pouco já não consegue. Esse é o ser humano dessa geração que nós vivemos, de não saber o que fazer, de não tomar algumas atitudes. Mas saiba, queridos, se você manter relacionamento com Cristo, toda a sua vida será dirigida de forma diferente. Tudo aquilo que você colocar as mãos, se é dirigido pelo Senhor, será diferente. Não importa o que vai acontecer, não importa se isso está causando até mesmo períodos de que você imagina que vai morrer, mas o seu relacionamento com Deus, ele não pode acabar. A sua ligação com Cristo, ela não pode ser rompida. Mas às vezes, queridos, nós vemos a igreja cheia, vemos a igreja vazia. Vemos a igreja cheia, vemos a igreja vazia. Vemos a igreja cheia, vemos a igreja vazia. O que está acontecendo, queridos? Isso não é só conosco, isso é todas as igrejas. Será que as pessoas ficam se andando para outros lugares? Se vai para outra igreja, amém, então vai. Porque não é a igreja que vai nos levar também, queridos, à salvação, mas é em Cristo. Mas as pessoas têm sofrido tanto por aquilo que eles têm feito. E foi uma das atitudes, queridos, que eu também não consegui dormir no hospital. Deus começou a me mostrar tudo isso. E é por isso que eu estou ministrando para você hoje. Talvez você não é assim, mas você conhece alguma pessoa que é. Talvez você sempre se manteve firme até o fim, até hoje. Mas talvez você conheça outra pessoa que saiu, que se desviou, por alguma decepção, por alguma situação acontecer. A Bíblia diz que Daniel permaneceu com o seu relacionamento com Deus no seu quarto, 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Não era uma vez, não. 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que aqueles homens começaram a sondar Daniel e olhar ele.
Onde que esse homem está? Vamos observar ele, nós precisamos derrubar ele. E a Bíblia diz que ele ficava olhando, e por onde ele ia? Para tentar encontrar nele uma brecha. Você sabe o que isso nos ensina? Que o diabo é do mesmo jeito, não é assim? A Bíblia não diz que ele está bramando como um leão para nos comer, nos tragar, nos alimentar. A Bíblia não diz que é uma brecha somente, que nós, se nós dermos a oportunidade, nós seremos consumidos por coisas erradas. Assim era a mesma atitude que esses homens estavam tomando. Vamos caminhar, onde Daniel está indo, para que a gente consiga encontrar alguma brecha. Queridos, somente quem pode te livrar disso é o Senhor Jesus. Ainda que eu e você encontramos brecha em nós, ainda que eu e você continuamos pecando, mas o Senhor é misericordioso a te abraçar, a te purificar, redimir os teus pecados, jogar no mar do esquecimento. Somente Ele. Então, se nós temos Ele, então, como nosso Consolador, aquele que tem a misericórdia sobre Ele, e por Ele nós somos limpos, por que então nós rompemos? Por que então nós deixamos? Por que então nós causamos tantas coisas e colocamos Ele em segundo lugar? Queridos, o Senhor está te chamando nessa noite para que você viva uma vida de alinhamento, para que você viva uma vida reta, para que você viva uma conduta diferente. Às vezes a nossa brecha é a nossa palavra saindo de forma errada, mas a Bíblia diz que nada foi encontrado. Nada foi encontrado, a não ser o decreto que eles haviam forçado o rei a fazer. A Bíblia diz que aqueles homens chegaram até o rei e disseram assim: olha, rei, Daniel não está cumprindo. O Senhor fez um decreto, nós fizemos um decreto, o Senhor assinou, isso foi registrado, mas Daniel não está cumprindo. A Bíblia diz, queridos, e alguns historiadores, quando o rei disse e ouviu a voz de que era de Daniel, ele se estremeceu. E aqueles homens disseram assim: olha, agora o fim dele é a cova dos leões, é para lá que ele tem que ir. A Bíblia diz que o rei se retirou da sua casa, do seu palácio, do seu quarto, entrou em um jejum. Mas antes disso ele chegou até Daniel e disse assim: Daniel, peça para o seu Deus te livrar, Daniel. Peça para o seu Deus e eu estarei em jejum, intercedendo por você. Queridos, o rei, se você busca nos historiadores, ele não conhecia Deus, ele conhecia o Deus de Daniel. Às vezes algumas pessoas precisam conhecer o Deus que você serve. Às vezes as pessoas, para reconhecer a vida diferente que nós estamos vivendo, nós precisamos demonstrar o Deus que nós estamos servindo, só que nós não estamos conseguindo fazer isso. Como que nós vamos converter uma nação? Pode ser implantado qualquer tipo de visão, célula, grupos, casa de paz. Eu não sei qual a visão que nós vai implantar, mas se nós não conseguimos demonstrar Cristo através de nós só vamos encher, só vamos estufar. As pessoas não vão crescer com qualidade, sabe por quê? As pessoas vão conhecer o Deus do pastor Anderson, mas as pessoas não vão conhecer o Deus que eles mesmos podem viver e ter a intimidade. É essa geração que a gente vive, geração escrava, geração porque está propagando que lá existe cura, e aqui nesse lugar existe cura, e o Deus do apóstolo, não vou falar o nome, pode curar. É essa geração que a gente está vivendo. E você sabe a revelação que Deus me deu disso? Que é que é uma geração escrava, uma geração que só vive e caminha se apoiando um no outro. Mas, queridos, que essa geração seja transformada. A mesma reputação que Daniel teve, que o rei disse: vá e peça para o seu Deus. Cada um de vocês vai ter esse conhecimento, que você pode.
não é o Deus que eu sirvo, mas é o Deus que você conhece, através da palavra. Voltar aos princípios. Está isso dentro de você. Isso é privilégio, isso é nosso, isso é direito nosso. Não é porque um é mais bonitinho do que o outro que vai receber. Não, nós vamos sair da escravidão e nós vamos conhecer a Cristo de verdade. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: nós vamos conhecer a Cristo de verdade. Amém, igreja? Nós vamos conhecer. E a Bíblia diz que tudo foi preparado. O rei foi jejuar, fazer as suas petições, não sei para que Deus. E Daniel aceitou. Você não olha e você não observa nenhum tipo de ação dele com arrogância, de não querendo ir, mas compreendendo que Deus estava com ele. Essa é a diferença, queridos, que eu já venho dizendo na igreja, das pessoas que têm a Cristo e das pessoas que não têm a Cristo. Nós podemos caminhar, quem tem a Cristo, de olho fechado, e saber que não importa o que vai acontecer à nossa direita, à nossa esquerda, à frente e atrás, nós vamos caminhar. Mas as pessoas que estão no mundo, as pessoas são indecisas. As pessoas acham que tudo que acontece é por acaso, ou então porque tinha que acontecer. Não. Nós vivemos pela dependência de Deus. Você deve viver pela dependência de Deus. Você não vê nenhum tipo de murmuração de Daniel. Não, eu não vou. Mas a Bíblia diz que tudo foi preparado, os leões dentro dessa cova, e ele foi colocado. A Bíblia diz que o rei foi lá e ainda tampou, todo triste, todo estremecido por dentro, porque ele tinha Daniel como o único que trazia direção em meio à perdição. Mas a Bíblia diz que passado depois algumas horas, cadê Daniel? Não se escutou nada. Você vai continuar oscilando ou você vai persistir? Você vai viver uma vida cima, embaixo, ou você vai confiar no Senhor? Ontem eu orei por um menino aqui. Falou assim: começa a partir de hoje a sonhar com os sonhos de Deus. Começa a viver daqui para frente com aquilo que Deus tem de planejamento para a sua vida. Começa a viver daqui para frente a não pedir mais nada que está à sua volta, e saber que as demais coisas virão até nós. Nós vamos buscar então somente a Cristo. Essa propaganda de que Deus vai te dar alguma coisa, queridos, já é direito seu, ninguém precisa ficar te falando. A única coisa que nós precisamos sair é da condição de escravo para a condição de filho. Você não é mais escravo. Cristo morreu na cruz por você. Então você já não está mais nessa condição, você é filho. E filho quer estar com o pai. Filho quer estar com ele só, quer sentir o calor. Você sabe o que é gostoso de ser pai? Meu filho, ele já levanta me procurando, ou então quando vai deitar ele diz assim: papai, vamos deitar? Disse 9 horas da noite ainda, cara, eu preciso estudar. Mas aí o que eu faço? Eu vou lá, eu deito na cama com ele, e ele vem, queridos, se apertando assim, e a pastora está dormindo no outro quarto com o Felipe. Ele vem se apertando, ele encosta. A hora que ele sente ele Jesus amado. Aí, queridos, é esse cuidado que nós precisamos ter. É essa vida que nós precisamos ter. Já não agir mais de forma de qualquer jeito na sua vida. Sabe, tudo, talvez até hoje tenha caminhado muito relaxadamente, mas começa a mudar. Começa a se colocar como filho. E a Bíblia diz, quando você continua lendo até o término dessa história, que um anjo veio, Daniel na cova. Eu não sei o que aconteceu. Talvez houve uma domação lá de leão, vai saber, né? Que até esse circo aí que doma leão, eles estão avançando. Mas eu não sei o que aconteceu lá dentro. Eu sei que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E o mais engraçado disso, que ele não foi comigo, claro. Mas o mais engraçado disso, que o rei, que conhecia Daniel, que não conhecia o Deus que Daniel servia,
No dia seguinte, ele foi até a cova, mandou que tirasse a pedra, olhou para dentro, não viu nada e deu um grito: Daniel! Olhou, talvez não viu nada: Daniel! Daqui um pouco vem um lá, talvez amarrado que nem cachorrinho: vem leãozinho, vem gatinho. Ó. Você imagina isso? E quando ele vê Daniel, queridos, alguns historiadores dizem que a reação dele, do rei, foi se prostrar. E depois, a outra reação, foi emitir um outro decreto, a dizer assim: olha, manda matar todo esse povo do governo que eu instituí lá atrás, joga eles dentro da cova dos leões. E a Bíblia diz que quando aqueles homens foram jogados na porta, eles foram ceifados por aqueles leões. Você quer viver com o Senhor? Você quer andar com o Senhor? Você quer sacrificar com o Senhor, mesmo sabendo que pode chegar a ponto de morte, mas saber que com Ele, Ele sempre vai trazer vida em nós? Se coloque de pé. Saiba, igreja, que você não está só. Saiba que você o mais interessante de tudo isso é que Deus conhece que nós somos falhos. O mais interessante nisso é que Deus sabe da nossa limitação. Deus conhece até onde nós podemos chegar. Mas essa limitação nossa, ela não tem fim quando nós confiamos no Senhor, quando nós temos a nossa vida no Senhor. Amém? Diga assim: o que me torna diferente é porque eu confio no Senhor, é porque minha vida está firmada no Senhor. Fala assim: eu posso ter meu pai, minha mãe, meu esposo, a minha esposa, mas a minha salvação e a minha conduta é individual. Não viva mais como escravo, não viva mais escorada. O Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida. O Senhor, Ele tem sempre o melhor para a sua vida. Ainda que nós sejamos colocados na cova, cheio de leões, doido a nos alimentar, o Senhor mandará um anjo, assim como mandou um anjo em Abraão e Isaac. Engraçado que Deus me fez refletir com os jovens ontem, semelhante a essa história. Livro de João, no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11, que fala sobre a mulher adúltera, que tentaram de qualquer jeito, através dela, incriminar Jesus. Mas Jesus, queridos, vem rebatendo e disse assim: olha, Jesus, essa mulher foi pegada no ato do adultério. Essa mulher foi pega no ato do pecado. Talvez nós estamos sendo acusados dessa forma. Já não consigo mais, eu não tenho força, porque eu estou sendo sempre acusado pelas minhas ações erradas. Mas a Bíblia diz que Jesus, com o seu dedo, riscou no chão e disse para aqueles fariseus e escribas que estavam ali e trouxeram aquela mulher, disse assim: olha, se vocês não têm pecado, se vocês são santos como vocês estão acusando, então atire a primeira pedra. O que aconteceu? Todo mundo soltou. Se Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Então ninguém tem autoridade de te acusar de alguma coisa a não ser você mesmo. Mas a misericórdia do Senhor te limpa, lava e pode remir a sua vida de todo o pecado. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar, me levas pelo fogo. Fale com o Senhor, curando todo. Fala com o Senhor nessa noite. Não dependa de alguém, mas você tem capacidade. Não
dependa de alguém, não escolhe ninguém, você não é escravo. Fale com o Senhor, diga para o Senhor que eu sou livre, você é livre, você é salvo, você é santificado, você é purificado. Tenho que tu és agora, tenho que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. E eu confio em ti, confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Em nome de Jesus. Senhor, quando nós passarmos pelo fogo, nós não seremos queimados. Quando as águas vier para nos afogar, nós não seremos afogados. Quando tudo, ó Deus, pressionar, quando tudo paralisar, nós vamos descansar no Senhor. Nós queremos aprender, Senhor, nessa noite, que a única coisa que nós devemos confiar e ter fé é no Senhor Jesus, que no meio da cova, no meio de leões, no meio de pessoas querendo nos tragar, querendo nos roubar, de ambientes, ó Deus, querendo mudar quem nós somos, nós vamos lembrar que o Senhor é Deus nas nossas vidas, na felicidade, na tristeza, na doença, na saúde. Não importa a condição aonde nós estamos, não é a condição que vai mudar quem nós somos e quem o Senhor nos formou. Nós podemos, ó Deus, nos enfraquecer, nós podemos, ó Deus, a nossa fé diminuir, nós sentimos desânimo, mas a única certeza, ó Deus, que nós aprendemos aqui nessa noite é que nem a morte, nem a doença, nem as opressões, nem as lutas que nós enfrentamos vai mudar aquilo que o Senhor está construindo dentro de nós. Constrói, Deus, em nome de Jesus, a geração de Daniel, desde o mais pequeno até o mais velho, o Senhor que adentrou neste lugar. Todas as pessoas que não estão conosco nessa noite, que esta unção, que essa palavra, que essa revelação esteja, ó Deus, alcançando estas vidas e essa geração. Não importa, Senhor, o que acontecer, a única firmeza que nós temos é o Senhor Jesus.
Você que ainda não aceitou Jesus, somente você, que ainda não aceitou Jesus na sua vida como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você que ainda não se dobrou aos pés do Senhor, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Somente você que não aceitou Jesus, eu quero orar por você. Se você deseja fazer uma aliança com o Senhor, e não importa o grau de situação que você está, o Senhor te dará sabedoria e entendimento para que você continue nele. Se você talvez sente vergonha, vamos todo mundo então fazer essa oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Supre, ó Deus, as minhas necessidades. Constrói dentro de mim, dentro da minha carne, dentro do meu corpo, dentro da minha alma, dentro do meu espírito, um homem, uma mulher irrepreensível, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Quantos vão permanecer em nome de Jesus? Amém. Se assenta um pouquinho, igreja, em nome de Jesus. Nós temos as nossas programações